Olá, galera! E após as semanas anteriores, onde eu comentei do processo de pesquisa para a criação de um livro de fantasia, hoje vamos falar da questão do processo de escrita do início. Pois é, e demorou mais de uma semana para fazer o primeiro capítulo, mas finalmente ele tá certo. E é claro que em algum momento ele vai pegar e ser reescrito. Lembrando uma coisa importante: todo bom livro já foi reescrito várias vezes, já que o principal quando você está no processo inicial de escrita é botar para fora todas as suas ideias, dando uma certa organização para elas, e quando você pega e conclui aquilo, você depois vai reescrever colocando coerência, tirando coisas que estão em excesso, detalhando coisas que estão confusas, acrescentando elementos que você acha que vão não apenas dar mais energia ou aumentar o sentimento que você quer transferir para a história, tipo sensação de saudade, sensação de medo, sensação de suspense, sensação de ação, mas coisas que vão deixar o cenário e os personagens mais interessantes dentro e coerentes dentro da trama. Então, vamos fazer inclusive um exercício que eu dou uma dica, que é pegar alguns livros que vocês têm em casa, ou dentro do seu Kindle, ou mesmo você pode procurar na internet aqueles materiais que tem em domínio público, que são vários inclusive, e dar uma olhada qual é a primeira frase que começa aquela história. Inclusive, se quiser pegar, vai atrás de contos clássicos como o dos Hans Stander, por exemplo, que é criador de clássicos como O Quebra-Nós e O Patinho Feio, e dá uma olhada no primeiro parágrafo, aquilo que é escrito, como aquilo ajuda a criar um cenário, te apresentar, te dar curiosidade de conhecer mais os personagens e ao mesmo tempo te sacode um pouco. Inclusive, eu lembro que havia um livro que eu vi há vários anos atrás, que era sobre é um livro meio de fantasia, que era sobre alguém tentando pegar e criar sua grande história para fazer sucesso. E o que acontece é que tinham dois elementos importantes que ele descobriu, que existia uma pessoa que vendia a primeira frase inicial perfeita para começo do livro e que seria um agente meio mágico responsável pelos grandes sucessos de várias eras, e ao mesmo tempo havia uma tecnologia nova capaz de pegar e escrever livros, né? E ele estava meio em dúvida do que fazer. Inclusive é interessante que a gente tem a questão da IA atualmente, e não, eu deixo totalmente de fora a IA para escrever. Eu pesquiso por conta própria, faço minhas coisas, e IA funciona no máximo como ferramenta de pesquisa, como se fosse uma grande enciclopédia, e olha lá, escrever sou eu que escrevo, e é fundamental o ser humano tá com aquele tato, tá com aquela mão. Inclusive, uma coisa interessante isso é dentro do livro de não ficção chamado Os Segredos do Best-Seller, como tem uma série de análises envolvendo livros famosos, aquilo que faz sucesso ou não, o que é muito variado porque depende de cada país, de cada cultura, de cada época, e um elemento bem interessante e que realmente ajuda a dar um dinamismo na história é quando dentro da mesma frase, do mesmo parágrafo, a gente tem elementos opostos, ajudando assim a dar um dinamismo maior pro livro. Isto é, você tem uma frase que começa falando de fogo e depois vai falando, entra para falar de água. Uma coisa falando sobre algo sólido, alguma coisa falando sobre algo duro, alguma coisa sobre de humor, aí então tem alguma coisa que parece uma tragédia que vai acontecer. Isso ajuda a criar suspense, a criar dúvida, desde que seja feito de uma forma coerente. Por exemplo, você começa descrevendo um monge de movimentos suaves, capaz até de flutuar no ar e quebrar rochas. Então, naquele momento você já pega e já gera aquele clima de contraste, por exemplo, né? Ou como eu falei, água e fogo, né? Onde a gente pega e tem uma bela... Começa a pessoa pegando e percorrendo um grande rio para fugir de um terrível incêndio. Então a gente já começa a pegar... Então, a pessoa tá numa floresta, está fugindo, existe um rio, incêndio, você já cria 10 cenários diferentes com algumas palavras dentro de uma mesma frase. E assim que eu comecei minha história, porque a ideia é realmente apresentar o cenário e apresentar o personagem sem ser repetitivo.
ritmo. Se a gente pega, inclusive, o começo de grandes histórias como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, você não começa com uma simples descrição de mundo. As coisas estão acontecendo. Em Cavaleiros do Zodíaco começa já com a batalha do Cavaleiro Seiya contra o adversário dele, o Cassius, para ver quem deles vai ser o Cavaleiro de Pégasus. E nessa batalha a gente vai descobrindo como funciona o universo de Cavaleiros do Zodíaco, já que vai vencer a batalha quem pegar e tiver, inclusive, o maior conhecimento prático sobre aquilo que é ser um cavaleiro. Ou em Dragon Ball, onde a gente inclusive tem um contraste, né? Em Cavaleiros do Zodíaco temos o Seiya mal pequenininho lutando contra o Cassius, que é gigantesco no primeiro episódio. Já em Dragon Ball, a gente tem aquele contraste, né? Que é o Goku pequenininho, só que com aquela super força, e um menininho sem cheio de energia e vivendo no meio do mato, em contraste com a Bulma, que é uma garota super tecnológica, já adolescente, percorrendo o mundo. Então esses contrastes ajudam a pegar e criar situações interessantes. Ou como, por exemplo, em Bleach, né, onde a gente tem o protagonista que é o Ichigo entrando em contato com a futura mestra dele, que é a Rukia, que é totalmente distinta dele. Ela é uma menina menorzinha que parece suave, só que tem poderes gigantescos e com uma personalidade bem distinta dele. Então, a forma como você atua com contrastes, essa coisa de força versus suavidade, medo versus esperança, ou versus coragem, isso tudo pega e ajuda a criar um ambiente legal e dar um ritmo interessante dentro da narrativa. Tanto se você for um romance, né? Só que no caso você tem que fazer isso em cada capítulo, do que quando você pega e você faz isso com um conto, que então é logo no primeiro capítulo. Tipo, pode ter vários mini capítulos dentro da história, né, de um conto, né, ou pode ser uma coisa só, mas você tem que pegar e manter aquele ritmo logo de cara. Então, é bem interessante quando a gente pega e analisa esse tipo de coisa. E é interessante também como várias histórias eles usam essa questão do contraste para pegar e criar coisas diferentes. Kamen Rider, que é uma das maiores franquias atualmente da Toei, em termos de produção de super-herói, né? Toda a série combina duas temáticas totalmente distintas, como o último foi espionagem com o mundo dos sonhos, por exemplo. Então, vejam, dá uma olhada como algumas grandes histórias, grandes filmes, eles pegam temas que parecem contraditórios ou opostos e amarram eles e por isso fazem com que aquela historinha vá pra frente de forma interessante. Veja como tem duas coisas que, ou mesmo quando tem duas coisas que contrastam e por isso a coisa vai diferente. Branca de Neve, por exemplo, que é um dos clássicos da Disney e um dos clássicos da história, temos a ideia de da rainha, cheia de força, autoridade, bravura, inclusive com todos aqueles tons escuros que estão dentro da história, né? E aquela face rígida dela, versus toda a delicadeza, a suavidade, as flores claras envolvendo a Branca de Neve. Inclusive, mais pra frente na história da Branca de Neve, a gente volta a ter esse contraste, só que sem oposição, mas sim no sentido de você ter que lidar com as coisas opostas, onde ela entra em contato com 7 anões, que são aquela coisa mais rústicas, aqueles diamantes brutos que precisam ser moldados, né? E ao mesmo tempo ela tem toda delicada com a questão da limpeza e com os bichinhos, e eles são todos rudes, meio desajeitados, mas tem toda a questão deles, de como eles sabem sobreviver no meio da floresta, e eles são bonzinhos, só que com um estilo diferente, e tendo que aprender coisas como todo mundo, sabe? Essa coisa de você evoluir na história. Então, é assim que você pega e constrói a narrativa. Lembrando que aquilo que eu tô fazendo é uma salada de vários contos de fada para contar a minha história, como se fosse uma continuação de uns 3 ou 4 contos de fadas diferentes se mesclando. E vocês que já pegaram e já tentaram ler os contos que vocês gostam, reler o primeiro parágrafo, ou primeira linha, seja do primeiro capítulo, seja de cada capítulo, para pegar e ver como aquilo cria um ritmo, ajuda a te puxar pro meio da história, e que um dos grandes coisas importantes é você conseguir manter a pessoa lá dentro. Inclusive, lembrando uma coisa, você só descrever o cenário, só descrever a pessoa, é difícil. Se você faz isso só logo do começo, pode pegar e dar um clima meio chato, ou aquela coisa, você conta a história do universo inteiro das primeiras páginas.
aquilo pode ficar meio repetitivo, pode ficar meio monótono se não tiver uma ação no meio. Então é interessante você começar botando tudo isso em uma ação que está acontecendo, que não precisa ser uma ação épica. Claro que um grande combate é bom, mas tem que ter alguma coisa acontecendo, alguma ação, alguma coisa que mostre como é o dia a dia da personagem e como, ou mesmo como vai ser rompido aquele dia do personagem. E não é pra mostrar um momento chato, né? É pra mostrar um momento impactante do dia a dia. Algo que pega e esteja dentro do padrão, só que num ápice. Por exemplo, se o personagem gosta de jogar futebol, e isso é importante, as habilidades dele mais pro frente da história, mostrar ele numa mega jogada pra pegar e cobrar um gol, por exemplo. E vocês já deram uma olhada nisso, como são as histórias que vocês gostem? Coloque aqui embaixo, compartilhe o vídeo e até o próximo da nossa maratona de escrita.